Vamos agora a este famoso problema envolvendo o triângulo retângulo e as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos ler o problema. A base de um edifício está localizada em um terreno plano e horizontal. Para medir a altura deste edifício, um engenheiro fixou-se em um ponto do terreno e mirou o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus com o solo. Então, vamos ver se dá para a gente desenhar este momento, né? Aqui nós temos aqui o nosso edifício e temos aqui um solo plano e o engenheiro de um ponto mirou a parte superior sob um ângulo de 30 graus. Depois ele andou 50 metros em direção ao prédio e mirou novamente seu topo, mas agora sob um ângulo de 60 graus. Então ele andou aqui um tanto e fez esta medição aqui com um ângulo de 60 graus. Ele andou 50 metros. Então, essa distância aqui é 50 metros. Desconsiderando a altura do engenheiro, calcular a altura do edifício. Então, nós estamos procurando por esse valor aqui, a altura. Esta é a figurinha, né? Um esquema que vai nos ajudar a resolver este problema. Então, o que a gente pode fazer para resolver o problema? A gente pode ir pegando informações, né? 30 graus, 60 graus. Como aqui é um edifício que se preze, a sua estrutura é vertical, né, em relação ao solo, logo esse ângulo é de 90 graus, fazendo com que apareça o nosso famoso ângulo reto, que nos lembra o triângulo retângulo. Então, o que a gente pode fazer a partir dessas informações que nos foram passadas, né? Usando esse ângulo de 30 graus, vamos ver o que a gente quer. A gente quer calcular a altura, então a gente tem que usar a altura, que no caso é o cateto oposto, né? E o problema nos deu também os 50 metros aqui embaixo, que no caso aqui vai ser cateto adjacente dos triângulos retângulos que vão aparecer. Então isso já me diz aqui uma pista que a gente vai usar a razão trigonométrica tangente, né? Então, se eu considerar aqui, vou colocar aqui, se eu considerar este triângulo aqui que eu vou enfatizar, se eu considerar esse triângulo, eu posso dizer que a tangente de 30 graus vai ser H sobre... mas H sobre esse lado aqui completo, né? E eu não tenho. Eu tenho que uma parte dele é 50. Então, vamos colocar aqui como sendo um valor desconhecido X. E vai ser H sobre 50 mais X. E a tangente de 30 graus, a gente pode também consultar, né? Ou fazer a busca daqueles valores clássicos de seno e cosseno e tangente e encontrar que a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Bem, temos então um outro triângulo retângulo para nos ajudar. Este aqui que eu vou destacar, né? Por esse triângulo retângulo aqui, eu posso usar também a razão tangente, porque eu tenho aqui o cateto oposto que eu quero calcular e esse x eu não conheço.
Então, eu tenho aqui que a tangente de 30 graus, de 60 graus, vai ser igual a H sobre X. Sendo que a tangente de 60 graus, tabelada, é igual a raiz de 3. Muito bem. Seguindo por esse tortuoso caminho aqui, usando o nosso triângulo retângulo e os valores clássicos de tangente de 60, tangente de 30, nós encontramos esses valores aqui, nós estamos usando. Nós temos aqui duas equações, esta primeira e esta segunda, e temos duas variáveis, a variável h e a variável x. Isso nos leva a um sistema, né, onde a gente vai tentar aí, encontrar o valor de h. Então vamos desenvolver, né? Vamos desenvolver, ver até onde a gente pode ir. Então vamos colocar aqui, dessa primeira expressão, podemos fazer 3HA sendo igual a raiz de 3, que multiplica 50 mais x. Aí agora vamos fazer aqui a nossa distributividade. 3H é igual a 50 raiz de 3 mais x raiz de 3, onde a gente vai poder isolar o nosso x aqui, colocando o x como sendo 3H menos 50 raiz de 3 sobre raiz de 3. Esse valor a gente está deduzindo aqui desta primeira equação. Vamos para a segunda, né? Na segunda equação, nós temos aqui que o raiz de 3 é sobre 1, como nós já sabemos. Então, vamos fazer assim. Vamos trabalhar aqui com h vezes 1 igual a h, e raiz de 3 vezes x vai ser igual a x vezes raiz de 3. Como nós estamos querendo encontrar h, né, a gente pode isolar aqui o valor de x, e nosso x vai ser igual a h sobre raiz de 3. Estamos caminhando. Aqui eu tenho um valor de x, aqui eu tenho um valor de x também. Podemos igualar, que x é igual a x, e vamos ficar com uma só equação para encontrarmos o misterioso valor de h, que, não devemos nos esquecer, é a altura do nosso edifício. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui que h sobre raiz de 3 é igual a 3h menos 50 raiz de 3 sobre raiz de 3. Lembrando que esse aqui veio para cá e este veio para cá. Aqui, como esse raiz de 3 aqui pode ser cancelado com esse, aí já vai simplificar bastante. Nós vamos ficar com h igual a 3h menos 50 vezes a raiz de 3. Vamos passar este h para o segundo membro e esse menos 50 raiz de 3 para o primeiro membro. E vamos ter que 50 raiz de 3 é igual a 3h menos h. Logo, voltando à ordem normal, 2h é igual a 50 raiz de 3, o que vai nos levar a encontrar o h como sendo 50 raiz de 3 sobre 2, que também é conhecido como
25, que é a metade de 50, vezes a raiz de 3, que é a medida da altura do nosso prédio misterioso.